Lucky Dube foi um cantor de reggae sul-africano, considerado por muitos como o rei do reggae africano. Ele gravou cerca de 22 álbuns em um período de 25 anos de carreira. Lucky foi o artista africano que mais vendeu disco na história do reggae e ficou conhecido no mundo todo. Mas infelizmente, Lucky Dube foi brutalmente assassinado em 2007. Nesse mini documentário, vou te contar um pouco a história de Lucky Dube. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Lucky Philip Dube, ou simplesmente Lucky Dube, nasceu no dia 3 de agosto de 1964, nos arredores da cidade de Ermelo, que fica na província de Mpumalanga, África do Sul. Os pais de Lucky se separaram antes de seu nascimento. Sarah, a mãe de Dube, considerou o seu nascimento como uma sorte, pois tinha passado por algumas gestações anteriores que não resultaram em filhos, por isso ele foi chamado de Lucky, que quer dizer sortudo em português. Dube nasceu nos tempos difíceis para um menino negro nascido na pobreza. Ele nasceu e cresceu no auge do apartheid. Sua mãe se mudou para encontrar trabalho, deixando Lucky e seus 2 irmãos aos cuidados de sua avó. Infelizmente para Sarah, o trabalho era escasso e a sobrevivência se tornou seu objetivo. Ela aceitou um emprego como empregada doméstica, mal conseguindo enviar dinheiro para casa. Por este motivo, Lucky começou a trabalhar muito cedo para sustentar a avó, além de ir à escola. Ele trabalhou como jardineiro em hortas nos subúrbios brancos, mas ele não ganhava o suficiente para alimentar a família. Lucky começou a frequentar a escola muito tarde. Foi lá na escola onde iniciou sua paixão pela música. Por acaso, Lucky encontrou alguns instrumentos musicais em um armário e sua curiosidade foi despertada. Ele e alguns amigos decidiram começar a experimentar. Eles marcaram horários para se encontrarem. Formaram uma banda chamada Skyway Band, ou do Band Route. Eles não tinham condições de comprar os instrumentos, então eles roubavam os instrumentos no armário da escola, devolvia no final do dia. Acreditavam genuinamente que alcançariam o estrelato. Mas infelizmente, tudo desmoronou quando foram descobertos tocando os instrumentos por um professor que os trancou. Assim foi o fim da banda. Mas Dube havia encontrado sua paixão, a música. Em 1979, Lucky se juntou a uma banda chamada The Love Brothers, ao lado de seu primo mais velho, Richard Siluma. A banda se apresentou várias vezes em KwaZulu-Natal, tocando em eventos comunitários e em salões escolares. A banda tocava uma música tradicional zulu conhecida como mbaqanga, e Lucky amava demais aquele estilo. Em 1981, Dube lançou seu primeiro álbum, Lengani Dietu, que não fez sucesso. Lucky continuou com seus estudos, mas ainda focado na música. Em 1982, durante as férias escolares, lançou seu segundo álbum, ao lado da banda Super Soul, intitulado Kudala Ngikunyená. O álbum não teve êxito. Em 1983, lançou o álbum Kukui. Esse álbum foi bem recebido e Dube começou a ser notado, e o álbum teve uma boa venda. Com o dinheiro que ganhou, comprou alguns instrumentos. A mãe ficou preocupada com a ideia do filho querer viver da música e disse para ele continuar com os estudos. Lucky Dube jurou concluir os estudos e na mesma época decidiu aprender inglês para lidar com os executivos da gravadora e a mídia. Dube continuou nesse estilo de mbaqanga. Após vários álbuns de estilo mbaqanga, Lucky conheceu Dave Seeger,
que se tornou seu amigo e engenheiro de som, o seu primo Richard se focou na carreira solo de Lucky. Suas apresentações também estavam ganhando cada vez mais reconhecimento. Seus passos de dança eram realmente espetaculares, e sua habilidade de animar o público o tornava um artista requisitado. Na mesma época, Lucky começou a ouvir muito reggae. As letras o intrigavam particularmente, pois eram mensagens sociais voltadas para a luta do homem negro, ao mesmo tempo um tom comercial. Lucky sentiu que era o meio perfeito para a situação política da África do Sul. Lucky, Richard e Dave entraram em estúdio e começaram a trabalhar em seu primeiro lançamento de reggae. Lucky tocou todos os instrumentos sozinho, com Dave usando alguns efeitos de estúdio como acompanhamento. Em 1985, inspirado por nomes como Peter Tosh, Bob Marley, o seu primeiro álbum de reggae foi lançado, Rastas Never Dies. O álbum foi um fracasso total, vendendo apenas 4.000 unidades, enquanto seus álbuns de Mbaqanga estavam com um pico de venda em torno de 30.000. A gravadora não gostou do fracasso do reggae de Lucky e obrigou o cantor a continuar com Mbaqanga, e não reggae. Dube continuou lançando álbuns de estilo Mbaqanga e também continuou a tocar suas faixas de reggae e começou a compor mais, mesmo sabendo que seria difícil gravar naquela gravadora. Em 1986, Lucky gravou outro álbum de reggae, Think About the Children. O álbum foi bem recebido, mas também não alcançou a marca de 30.000. A gravadora não gostou, novamente Lucky foi proibido gravar músicas de reggae. Lucky ficou muito chateado, mas mesmo assim ele teve que aceitar. Em 1987, Lucky lançou o álbum de Mbaqanga, Uma da Kenny, aquele que foi o último. Dube aos poucos introduzia suas faixas de reggae em seu set ao vivo. O público começou a associá-lo cada vez mais a esse novo som. Lucky decidiu tentar mais uma vez gravar outro álbum de reggae, mas a gravadora negou, e ele saiu e desistiu de uma carreira de sucesso como cantor Mbaqanga, tudo isso para seguir suas crenças Rastafari. Em 1987, lançou o álbum Slave, que foi uma mega sucesso. O álbum se tornou disco inovador, que o consolidaria como uma das maiores estrelas da África do Sul. Apesar da proibição de algumas músicas pelo governo sul-africano, ainda no auge do apartheid, Slave foi disco de ouro e continua vendendo até hoje. Em 1988, lançou outro álbum de sucesso, Together as One. Em 1989, lançou outro álbum que fez uma mega sucesso, Prisoner. Esse álbum ganhou vários prêmios e foi o álbum mais vendido de Lucky, com 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. Anos 90 foi uma década em que Lucky fez mais shows. Num desses shows, levou 80.000 pessoas. Ainda na mesma década, ele lançou outros álbuns de sucesso, como Victims, Tuinati. The Way It Is.
Lucky embarcou na mais implacável agenda de turnê internacionais desde Bob Marley, se tornando popular na Europa, América, Caribe e principalmente em toda a África, onde se tornou o artista africano mais vendido dos anos 80 e 90. Lucky fez várias apresentações marcantes em vários países do mundo, como Brasil, Jamaica, Austrália, França e em vários festivais importantes da África. Seus shows ao redor do mundo foram lotados de muita gente. O cantor ganhou vários prêmios ao longo da carreira. Além de cantor, ele era ator. Nos anos 2000, Lucky continuou lançando suas músicas, álbum e se apresentando. No total, lançou cerca de 22 álbuns. Em 2006, Lucky lançou o seu último álbum, Respect. Em 12 de setembro de 2007, Lucky Dube fez show em São Francisco, isso na cidade da Califórnia. Infelizmente, este foi o seu último show. No dia 18 de outubro de 2007, Lucky foi deixar 2 dos seus filhos em casa no sul de Joanesburgo. Quando os filhos já estavam do lado de fora do carro, 3 homens se aproximaram do carro para roubar. Eles não o reconheceram, pensaram que ele era nigeriano. Alguns segundos depois, os homens dispararam contra o artista. O cantor tentou fugir, mas bateu o carro em uma árvore. Infelizmente, a lenda do reggae africano morreu no local. A morte de Lucky Dube causou grande impacto na África do Sul e repercutiu internacionalmente. Anos depois, os 3 homens foram presos e condenados à prisão perpétua. Lucky deixou 7 filhos. Lucky Dube deixou um legado duradouro na música. Sua voz única e suas letras continuam a inspirar gerações de fãs de música. Assim foi a carreira de Lucky Dube, o rei do reggae africano. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até breve!